Olá pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs. Hoje uma edição especial gravada diretamente da Expert 2024, maior evento de investimentos do mundo e claro, fundos imobiliários não poderia deixar de ser discutido aqui neste evento, né? E no Liga de FIIs também. Por isso a gente recebe hoje o Vinícius Duarte, ele que é head da mesa de operações de fundos da XP, e também a Thalita Forni, que é superintendente de produtos listados da B3. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Olá, obrigada. Feliz Tudo de estar bem, aqui Vinícius? hoje. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui novamente. Já participei do último programa um tempo atrás. Sempre legal estar tendo essa oportunidade para falar um pouquinho sobre o mercado, né? Legal, bacana, sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre muitas novidades aqui no mercado de fundos imobiliários, mas Thalita, eu queria pedir seu auxílio, sua ajuda, para a gente contextualizar antes disso tudo o avanço do mercado de fundos imobiliários nos últimos anos, né? Principalmente em termos de número de investidores, número de fundos imobiliários, patrimônio líquido. Como é que vocês observam esse avanço, né, vocês da B3, e ao que vocês atribuem, né, essa expansão? Tá bom, obrigada. Obrigada, feliz de estar aqui hoje, direto da Expert, para falar com todo mundo que opera FIIs, que tem interesse pelo mercado de fundos de investimentos imobiliários. Acho que a grande mensagem que eu posso trazer aqui, que é um mercado que mais do que surpreendeu a B3, é um mercado que vem se consolidando com bastante força e isso se traduz em números, né? Então, primeira grande informação importante, e por volta de 2018, 2019, nós tínhamos aproximadamente 170 mil investidores com posição em fundos imobiliários. Fechamento de julho agora, nós já batemos 2,7 milhões de investidores com posição em custódia. Muito provavelmente em agosto, né, torcendo aqui para a gente bater o recorde de 3 milhões de investidores, pessoas físicas, com custódia em fundos imobiliários. O que isso significa? Significa que cada vez mais o investidor tem olhado para o fundo de investimento imobiliário como uma alternativa para a diversificação das suas carteiras, para uma geração de rendas e, por que não, até como um recurso de emergência ali, caso ele precise, ou para pagar suas contas, etc. Então, esse produto, né, ele tem se consolidado, tem atraído investidor pessoa física. Falando agora dos volumes. A gente tinha ali por volta de 100 milhões, 80 milhões de volume negociado todos os dias, na média. Hoje, isso já ultrapassou mais de 370 milhões. Então, é um produto que tem liquidez. E aí, pessoal, quando eu falo em liquidez, o que eu estou querendo dizer? Liquidez é a velocidade com que aquele investidor ele consegue entrar e sair das suas posições. Então, significa o quê? Converter dinheiro em investimento e investimento em dinheiro. Então, isso é muito importante. É importante que os produtos tenham liquidez, né? Que o investidor consiga sair e entrar das suas posições sem incorrer em custos excessivos. Então, esse aumento da liquidez, aumento dos volumes negociados, ele corroborou para o desenvolvimento e pela atração de investidores pessoas físicas também. E aí, acho que um outro dado bacana também da gente ressaltar aqui é o volume em custódia. Então, hoje, a gente tem uma posição de em torno de 200 bilhões de reais, somando ali todos os FIIs. São mais de 470 FIIs listados. O que a gente observou, especialmente nesse último ano, né, 2024, praticamente listagens semanais aqui na B3. Isso é importante, pessoal, pelo seguinte: a gente sabe que existe uma correlação negativa ali entre taxa de juros e o mercado de renda variável, né? Então, a gente tem visto poucas listagens. Quando a gente olha para o universo de fundos imobiliários, isso não se aplica. A gente tem visto uma série de fundos, né, fazendo emissões, fazendo follow-ons e trazendo cada vez mais tickers e ativos disponíveis ali para negociação. Então, de fato, o produto fundo imobiliário, ele é sim uma fonte importante de geração de recursos para o setor imobiliário, né? Através do fundo imobiliário que o setor consegue captar recursos para o investimento direto, ou seja, para a construção de prédios, para a revitalização, para a compra de terrenos. A gente tem dois tipos de FIIs, basicamente, né? Os FIIs de tijolo e os FIIs de papel. E sem dúvida, é um mercado que tem se consolidado e vai crescer ainda mais. Bacana. Quero ouvir também a opinião, o ponto de vista do Vinícius, e já emendando sua opinião sobre esse avanço, sobre esse crescimento do mercado. E a Thalita tocou num ponto importante, que é a liquidez, né? Que é um tema que sempre foi discutido, né? Recorrente aí no segmento de fundos imobiliários, né, Vinícius? Com certeza. Esse tema é muito importante, né? A gente viu, de fato, um crescimento robusto do mercado de fundos imobiliários. Então, a gente passou por um momento de juros baixos no Brasil, né?
logo no pós-pandemia, e isso ajudou bastante a trazer recursos para esse mercado de fundos imobiliários. Mas mesmo num cenário mais desafiador, né, de juros altos, a gente continua vendo os fundos tendo captação recorde, né? Então, alguns exemplos que a gente viu recentemente, por exemplo, teve a captação do XP Malls, tendo a maior captação de fundos imobiliários da história acontecendo esse ano, e a maior transação imobiliária de fundos também que aconteceu esse ano, né? O XP Malls comprando ali o portfólio de uma empresa de real estate listada. Então, assim, mesmo com juros altos, né, com o mercado mais desafiador, a gente vê esse mercado tendo atratividade, tendo investidor comprando o produto, né? E de fato o produto ele é muito bom, né? E ele ajuda em várias esferas, a desenvolver o país, ajuda a ter uma renda recorrente para o cliente nosso, né? E dentro dessa agenda de desenvolvimento, a gente conseguiu ver várias evoluções desse mercado, né? E evoluções no sentido de novos produtos que vieram para o mercado e foram disponibilizados ali, muito por conta do protagonismo da B3 em disponibilizar para o mercado. E esses produtos, né, eles vêm trazer novas estratégias. Então, alguns exemplos, né, que vieram para o mercado recentemente. A gente teve lá em 2020, né, no final do ano de 2020, o empréstimo de fundos imobiliários. Então, essa é uma indústria super consolidada no mercado de ações. Então, o investidor ele pode operar hoje, né, vendido em um fundo imobiliário para poder fazer operações de arbitragem, para poder fazer operações long and short, né? São operações que o cliente compra um ticker e vende outro, né, e tenta arbitrar em cima dessa relação, e que os gestores de fundos multimercado, fundo de ações, já fazem há muito tempo. Então, isso é recente para o nosso mercado e isso traz bastante liquidez. Depois a gente teve também a criação do futuro de FIX, então um novo instrumento aqui para poder redear, né, proteger a carteira dos investidores, que ajuda a trazer, né, mais volume para o mercado também. Recentemente, esse ano, né, derivativo, então o cliente ele consegue proteger sua carteira também por meio de derivativos. E essa semana aqui a gente viu o lançamento do Termo, né, que é um Tivemos novo até um produto. toque de campainha ontem aqui na Expert do Termo. Sim, foi super legal, uma entrega super esperada pelo mercado. Então, assim, a gente está nessa agenda de construção, né, e de desenvolvimento do mercado para, de fato, a gente romper a barreira ali de um mercado que é iniciante, né, para um mercado que é maduro, para um mercado que tem acesso a grandes capacidades de trazer recursos dos investidores, né. E sobre o ponto de liquidez que você comentou, apesar do mercado ter crescido bastante e ter inovado, né, a liquidez ela melhorou muito. Ela tem um custo hoje, né, o chamado custo de liquidez. O investidor tem R$1 milhão, ele vai investir, no fundo imobiliário ele ainda acaba puxando um pouco o preço, né? Mas a gente vê isso melhorando ao longo do tempo, mas tem um caminho grande pela frente, né? Se você olha, por exemplo, o Ibovespa, né, o índice ali de ações, ele negocia por volta de R$20 bilhões dia. Quando você olha para o IFIX, ele negocia por volta dos 300, né? Então, menos de 2% ali do volume do Ibovespa. Eu vejo isso com os olhos positivos para o futuro, porque tem muito caminho para a gente crescer, tem muito caminho para esse mercado se amadurecer. E para o investidor, né, que está entrando nesse mercado, desde já, eu acho que ele vai surfar bons momentos, né? Então, muitas perspectivas positivas daqui para frente, Wellington. Muito legal. Daqui a pouco vou pedir para o Vinícius explicar didaticamente, né, essa última novidade, o Termo, para o nosso investidor, principalmente o investidor mais iniciante, né? É uma ferramenta, é um instrumento já bastante consolidado no mercado acionário, por exemplo. Está chegando agora para os fundos imobiliários. Daqui a pouco vou pedir para o Vinícius explicar opções também, viu, Vinícius? Termo e opções. Mas antes queria ouvir a Thalita também sobre essas novidades, né? Ponto de vista aí da B3 e já perguntando se vai ter mais novidades aí daqui pra frente. Vamos ter novidades, sim. Opa, aí, Eu conto. Breaking news. A B3 ela tem um papel importante no desenvolvimento da liquidez do mercado, né? Então, como o Vinícius comentou, o mercado de fundos imobiliários é um mercado que ele realmente mudou de patamar, né? Então, hoje ele já tem um outro patamar de liquidez, mas a gente reconhece que tem muito espaço aqui para a gente desenvolver essa liquidez e ainda mais. Então, quais são os mecanismos? Como que a B3 consegue estimular e desenvolver essa liquidez de produtos? O primeiro ponto importante, né, um primeiro tipo de incentivo ao desenvolvimento de liquidez que nós temos são os formadores de mercado. Então, os fundos de investimentos imobiliários, eles têm programas de formadores de mercado. O formador de mercado ele tem um papel importante que ele
provém ofertas em tela, ele é obrigado a respeitar determinado spread, que isso é estabelecido pela B3, então um spread que seja razoável para o investidor final. Ele precisa ficar na sessão de negociação pelo menos 80% do tempo. Então existe sim aqui um papel nosso importante em tentar atrair ainda mais esses formadores de mercado para a tela, para que a gente consiga ter mais liquidez nos produtos. E uma outra forma de desenvolver liquidez é desenvolvendo os produtos satélites, né? Então, como o Vinícius comentou, em 2020 a gente liberou o empréstimo para os fundos imobiliários. Isso faz com que a roda comece a girar mais, né? Então, se você consegue montar, de repente, uma operação long and short, o que é essa operação long and short? Você vende aquele fundo imobiliário que você acredita, né? Com base ali nas suas análises, né? E com base no que você tem estudado em relação àquele papel, aquele ativo que você acha que vai ter uma performance menor em relação ao outro ativo que potencialmente pode ter uma performance maior. Como que você faz essa venda sem ter o ativo? É usando o mercado de empréstimo. Então, o mercado de empréstimo, ele viabiliza a caixa para que você possa gerar essa operação e você vai ganhar ali na diferença entre o que caiu e o que subiu. Como o Vinícius comentou também, a gente, assim como o Ibovespa, existe um índice, que é o índice FIX, que segue o setor imobiliário, né? Então, esse índice ele tem na sua composição todos aqueles fundos imobiliários que têm uma negociação significativa, né, dentro da nossa bolsa. E quando a gente compara a volatilidade do IFIX em relação ao Ibovespa, é um índice que tem uma volatilidade menor e é um índice que tem uma questão interessante. Ele é um índice bastante pulverizado, ele não é um índice concentrado. Só para vocês terem uma ideia, o ativo no IFIX que tem o maior peso, ele tem 5% de peso. Então, ele é um índice bastante diversificado e tendo um índice forte, né, e diversificado, a gente consegue lançar produtos atrelados. Então, nós lançamos também o Futuro de FIX, que ele é, sim, uma ferramenta para gerenciar risco na posição, o investidor pode montar estratégias de hedge, etc. Normalmente, esses contratos são mais usados por investidores institucionais, mas a gente listou o contrato em tamanho de mini contrato, então ele é também acessível ao investidor que é mais sofisticado, investidor que já conhece o mercado, para poder ter um gerenciamento ali das suas posições. E agora, recentemente, a gente colocou no ar também o termo de FII. Lembrando, o termo, ele é um contrato derivativo, né, que ele pode viabilizar operações caixa para o investidor. Então, o investidor, poxa, eu quero me posicionar em determinado fundo imobiliário, mas eu não tenho dinheiro agora. Então, você compra a termo e paga lá na frente esse valor dessa sua posição. Então, o Vinícius depois vai contar mais como é que funciona essa estratégia aqui do lado da XP. A gente disponibilizou o termo. E o que vem para frente, né? A gente quer continuar ampliando ainda mais a gama de produtos e, entre aspas, serviços atrelados aos fundos imobiliários. Então, está assim em discussão, a gente já tem discutido há algum tempo, né? Inclusive, a XP participa desses grupos de discussões com a B3, a respeito de aceitação de FIIs em garantia. Esse é um tema importante que a gente sabe, a gente quer conseguir viabilizar isso. Tem todo um caminho aqui junto ao regulador também para a gente conseguir viabilizar, mas a gente sabe da importância e é algo que a gente gostaria de viabilizar. Não tem muito tempo também, a B3 disponibilizou do lado do balcão as opções, né, ali para os fundos imobiliários. Então, à medida que esse mercado vai crescendo, que a liquidez vai destravando, a gente também consegue trazer mais produtos ainda. Muito legal, e temos novidades, então, em estudo, né, ainda. De repente, a B3 já lança aí essa questão da garantia, né, FIIs como garantia. Vinícius, vou passar a bola para você. A Thalita falou um pouquinho sobre termo, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais, né, principalmente para o investidor iniciante, e já aproveitando, deixando também mais uma pergunta, né? Para qual investidor é indicado esse tipo de operação? Porque muita gente costuma destacar que fundo imobiliário é uma coisa para longo prazo, para um tipo de investidor específico, tal. Para quem, né, seria indicado e quais as razões, né, de operar termo, opções? Legal. O produto termo, né, ele é muito desenvolvido no mercado de ações. Ele é um produto que a gente indica mais para um cliente sofisticado, para um cliente que conhece bem o produto. Então, o investidor que está iniciando, né, eu acho que vale a pena iniciar pelo mercado à vista convencional, entender como que o produto funciona, e aí com o tempo vai fazendo essa transição para poder utilizar esses outros instrumentos. Então, no produto a termo, como que funcionam as operações, né? O cliente, ele basicamente, né, compra um fundo a termo, ele suponha que ele não tem dinheiro no momento, mas observa uma oportunidade no mercado. Tem um fundo muito descontado no mercado, ele quer comprar esse fundo, mas não tem recursos. Então, ele compra o produto a termo e ele vai pagar esse custo, né, somente no vencimento do termo.
Geralmente, né, essas operações são de 16 dias até 3 anos, então pode ser operações de longo prazo. Mercado de termo, né, o mercado de balcão, então tem como a gente estruturar operações bem personalizadas para os clientes, atendendo a demanda de cada cliente em específico. E além dessa possibilidade, né, do cliente que não tem caixa poder comprar o fundo imobiliário deixando um ativo em garantia, ele também consegue ter acesso a crédito. Como que isso funciona, né? O investidor, muitas vezes, ele tem uma carteira de fundo imobiliário que ele não quer sair dessa carteira, mas ele tem uma necessidade de caixa, né? Então, ele teve um fluxo de caixa ali que ele vai precisar pagar uma conta, ele vai precisar... fazer uma aquisição, né? De um Exato. imóvel. Exato. Então, coisas do dia a dia que ele vai precisar de dinheiro, mas ele não quer sair do fundo. A gente disponibiliza um tipo de operação, que é a operação termo caixa. Como que essa operação funciona, né? O cliente, ele basicamente vende um fundo imobiliário dele, no mercado à vista, e ele compra esse mesmo fundo no mercado a termo, para poder pagar essa compra dali, por exemplo, a 6 meses. Então, durante esses 6 meses, ele vai ter acesso a caixa, né, a crédito, e é um crédito geralmente muito barato. Só para dar uma referência, né, geralmente gira ali por torno de 105% do CDI, e não tem incidência de IOF, né, que é um custo que deve estar hoje por volta de 3% ao ano. Então, é um acesso a crédito barato. O cliente, quando ele compra um termo, né, ele tem direito a todos os eventos corporativos do fundo. Então, o fundo vai pagar dividendo, o cliente vai continuar recebendo os dividendos do fundo normalmente, vai ter direito a voto em assembleia. Então, todos os direitos são do cliente, só o fluxo de caixa que ele vai desembolsar lá no fim do contrato, né? Então, é um ótimo instrumento para cliente aproveitar a oportunidade. E aí, exemplificando, né, momentos que são super importantes. Às vezes um fundo cai pra caramba o preço, o cliente vai receber no mês seguinte um dinheiro, sabe que vai cair aquele dinheiro, mas não tem no D0 esse recurso. Ele consegue comprar a termo isso, né? Aproveitar a oportunidade, dali um mês liquida e, segue a vida, né? Ele não fica travado. E também para o cliente que precisa de crédito, ele não precisa sair do produto. Ele consegue fazer o termo caixa, liberar recursos e aí sim, conseguir resolver a vida financeira dele e depois voltar a normalidade com a carteira de ativos. Então, é um produto que tem um potencial de trazer uma disrupção para o mercado, né? A gente conversou com diversos clientes essa semana, tanto com o cliente pessoa física quanto com o cliente institucional. Além do cliente pessoa física, né, ajudar bastante ele nessa vertical, a gente também vê que desenvolve a indústria para os clientes institucionais. Então, os fundos de fundos, né, que são os grandes instrumentos de alocação hoje no mercado institucional, normalmente eles são instrumentos muito long only, né? O cara que só compra, não tem tantas estratégias diferenciadas. E com esses novos produtos, né, o gestor começa a ter uma flexibilidade para poder ter acesso a recursos quando o mercado apresenta oportunidades e consegue ter estratégias ali para poder apimentar o seu portfólio, para poder se alavancar, enfim. Então, essa caixinha nova, né, que a gente acabou de destravar tem um potencial imenso. E o grande desafio agora é a gente educar, né, o investidor, passar a mensagem e com o tempo esse mercado vai amadurecendo, né? E a gente vai trazendo cada vez mais liquidez. Muito legal. A Thalita vai concordar comigo. Ela divulgou aqui uma novidade, né? Questão dos FIIs como garantia. Vamos cobrar alguma coisa do Vinícius também, né? Por parte da XP, tem novidade pintando aí para o investidor? Tem novidade muito legal. A gente está preparando o desenvolvimento do reinvestimento de dividendos, uma ferramenta que é super demandada pelo mercado, né? E a gente está programando, né, o lançamento em breve do reinvestimento automático de dividendos. Então, esse é um produto que tem o potencial, né, de fazer aquela bola de neve positiva que a gente fala. Exatamente. Que é o investidor receber o dividendo e reaplicar. E a gente tinha feito vários estudos, né, para poder entender quanto que os investidores reaplicavam os rendimentos. E a gente viu que grande parte dos recursos o investidor acabava deixando em caixa, acabava sacando. Então, acho que essa solução automatizada, né, esse serviço que a gente vai prestar, ele vai ajudar o investidor a poder acumular mais patrimônio para o longo prazo. Então, a gente está super otimista. Não vou expor muitos detalhes ainda, mas em breve a gente deve vir com novidades super boas aí. Até para que o investidor consiga ter uma disciplina maior, né? Então, acabar não esquecendo aquele recurso ali ou né, não se organizando para reinvestir e fazer o bolo crescer, sem dúvida uma boa entrega aí que vocês estão programando. Então eu lembro que a aceitação de FIIs, de fato, é algo que está na nossa agenda, é um estudo importante que a gente está fazendo, então infelizmente ainda não tem uma data concreta,
mas é o que a gente está ali gastando bastante energia para conseguir viabilizar para o investidor final. A questão do dividendo também é uma grande... isento, né, de imposto de renda é uma grande vantagem também, né, que os investidores se apegam bastante a essa questão, né, principalmente o investidor de fundo imobiliário que tem aquela cabeça focada em renda, né, Thalita? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que um outro ponto também que vale a gente reforçar é, poxa, o investidor ele compra o fundo imobiliário porque ele quer ter os seus rendimentos ali de forma recorrente, então ele faz um estudo, faz uma análise, identifica qual é o ativo que vai lhe convir melhor para ter esses rendimentos de forma recorrente. Só que existe um aspecto que às vezes acaba assustando o investidor e assustando o mercado. Acho que é importante a gente falar, que é a valorização e desvalorização da cota. Então, como é um mercado que ele está ainda num estágio de desenvolvimento de liquidez, eventualmente pode ser que um negócio grande, né, uma ordem de venda grande, de investidor que quer fazer um termo, né, ou um investidor que precisa de um caixa, que quer sair daquela posição, ele faz uma venda e isso derruba o preço do ativo. E aí o investidor que está ali mais desatento vai lá falar, poxa, minha cota caiu 3%, caiu 2%, o que será que aconteceu? Será que o fundo não está indo bem? Não necessariamente é isso. É um movimento de mercado mesmo. Isso se estabiliza rapidamente, né? Seja por atuação dos formadores, seja por próprio movimento do mercado, né? Ajuste, sempre fazendo aquela conta ali de cota patrimonial versus cota de mercado. Então, o mercado ele acaba se ajustando. Então, o investidor que conhece o seu fundo imobiliário, né, que está fazendo acompanhamento, ele não deveria se assustar quando vê esse movimento mais alto na cota, né? É claro que ele precisa sempre ficar atento, porque pode ser que de fato tenha assim acontecido alguma coisa, mas normalmente o que a gente vê é justamente esse aspecto por conta da liquidez. Então isso deve melhorar ao longo do tempo, na medida que o mercado vai crescendo, que o mercado vai se desenvolvendo, mas acho que esse é um ponto importante, né? Que não deveria fazer assustar muito o investidor, determinadas oscilações da cota. Você tem que sempre olhar isso mais a médio e longo prazo. E olhando para essa vertical ainda, né, a B3 disponibilizou um produto recentemente que são as opções flexíveis de fundos imobiliários. E esse produto, ele consegue ajudar bastante esse investidor que tem, né, o receio da oscilação. Como que funciona uma opção, né? A opção que a gente disponibiliza na XP hoje, ela funciona como um seguro. Então o cliente ele vai comprar um seguro para proteger a sua posição da oscilação do mercado. Então, ele vai pagar um prêmio pelo seguro, né? Vai pagar lá, vamos supor, o fundo custa R$100, ele vai pagar R$1, no exemplo fictício, e esse R$1 vai proteger toda a carteira do investidor de oscilação. Então, ele vai fazer uma alocação protegida. Se o fundo cair 10%, o máximo que o investidor vai perder é aquele R$1 que ele pagou no seguro. Então, o investidor que tem esse receio, né, da oscilação do mercado, que não quer ter essa sensação, né, de volatilidade, hoje ele também tem um instrumento para poder trabalhar melhor a sua carteira olhando para o longo prazo. Então, até nessa vertical também, hoje o mercado está bem evoluído e a gente está trabalhando muito na vertical de educação dos investidores, né, para poder ser um instrumento cada vez mais utilizado, né, visando ali uma melhor alocação e controle de risco. Muito legal, essa parte de educação é fundamental, né? Se a gente pegar, por exemplo, o mês passado, mais de 47 mil novos investidores, né, entraram no mercado de fundos imobiliários, ou seja, é um mercado que exige muito dessa parte educacional e a gente tenta colaborar com o máximo possível aqui. E colabora muito. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Legal. Queria aproveitar também a presença aqui do Vinícius, que respira fundos imobiliários, né? E saber um pouquinho dele sobre a perspectiva macroeconômica, como isso afeta os fundos imobiliários. A gente iniciou 2024 com uma bem otimista, né, com expectativa de uma queda mais acentuada dos juros, da Selic principalmente. Com o passar do tempo, isso não aconteceu da forma que estava prevista. Agora já há expectativa, já se fala até de aumento de juros, enfim. Como é que você está vendo isso, principalmente do ponto de vista do investidor de fundos imobiliários, Vinícius? Legal. A gente realmente, né, até abril ali, estava com um cenário bem otimista e a gente via muito movimento de alocação em fundos de tijolo, né? Então, fundos de galpão logístico, fundo de shopping center, inclusive o próprio mercado primário, né? Teve captações no mercado, né, de dinheiro novo, muito relevantes, olhando para fundos de tijolo. Agora a gente inverteu um pouco o cenário, né? Então, a gente está vendo uma sinalização ali de aumento de juros, né? Provável aumento de juros. E isso impacta bastante a precificação dos investidores em relação aos ativos, né? Então, os fundos de tijolo, olhando para frente, não teriam tanta atratividade
quanto a gente tinha antes de abril. Então, o que a gente vê muito hoje a alocação no mercado são os fundos de papel. Então, são fundos de dívida, né, fundos de CRI, que o investidor ele consegue alocar recursos atrelados, né, investimentos atrelados ao CDI, atrelados à inflação. E aí, no movimento de mundo, né, com juros mais altos, com inflação mais alta, esse investidor, ao alocar em fundos de papel, né, ele consegue proteger o seu patrimônio e ter uma renda mais elevada. Então, o que a gente fala sempre é diversificar. Acho que é muito difícil a gente acertar, né, o segmento da vez, o setor da vez. Então, acho que a diversificação ela é super importante, mas o viés, né, para esse segundo semestre é muito mais para uma alocação em fundos de papel do que em fundos de tijolo, dado esse movimento de juros mais alto que a gente enxerga para os próximos 6 meses, 1 ano. Deixa eu pegar esse gancho aqui. Eu acho que essa é a beleza do mercado de fundos imobiliários, do mercado de FIIs. Veja só o que o Vinícius trouxe. Poxa, a gente estava com uma perspectiva que estava muito mais tendendo para investimentos em fundos de tijolo. De repente, isso, né, ali em um dado momento mudou e o cenário passa a estar mais favorável para os fundos de papel. Imagina um investidor que ele quer investir no setor imobiliário, mas ele não está ainda no mercado de fundos imobiliários. Investidor que compra, né, que coloca ali todo o seu rico dinheirinho, que compra um imóvel. Para que ele consiga fazer esse movimento de realocação, ele vai ter muito mais dificuldade, certo? Porque ele vai precisar vender aquele imóvel, aguardar aquele processo. O investidor que ele investe no setor através dos fundos, através desse instrumento, desse ativo, ele tem muita mais flexibilidade. Então, se ele está posicionado em determinado grupo ali, né? Então, fundos voltados a tijolo, e existe uma expectativa, uma tendência de que ele não vai performar como era esperado, ele consegue sair rapidamente desse grupo e reinvestir esse dinheiro no mercado de papel, né? Então, no fundo de investimento de papel, de fundo de investimento imobiliário de papel. Então, isso traz para o investidor uma flexibilidade maior. Ele consegue diversificar os seus investimentos, ele consegue ter essa capacidade, né, de rapidamente entrar e sair de determinado ativo para buscar sempre a maior rentabilidade. Queria abrir para as considerações finais do Vinícius e depois da Thalita. Pode ser? Vamos lá. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e, acho que a mensagem final que fica para o investidor, né, é que esse é um mercado em plena expansão. E o que a gente sempre fala é para o investidor dedicar muito tempo a estudar, né, esses novos produtos, essas novas estratégias, estar atento ao que vem de novo no mercado, né? E ter um acompanhamento ali também de um assessor, de um consultor, para poder sempre estar montando uma carteira que faça sentido, né? A nível macro e a nível de produto. Então, esse é um mercado que tem muita oportunidade. A gente acredita muito na evolução da indústria de fundos imobiliários e o potencial disso é enorme, né? Tanto para o país quanto para os investidores. Thalita. Bom, obrigada. Queria agradecer o convite, a participação. Obrigada, Vinícius, também. Bom, acho que a grande mensagem que eu trago é que a B3, como infraestrutura de mercado, nosso papel é sim desenvolver a liquidez dos produtos, a gente viabilizar negócios para os nossos investidores. Então, a gente vai continuar nessa jornada firme para que a gente consiga trazer ainda mais produtos atrelados ao mercado de fundo imobiliário, ainda mais facilidades. Então, acho que essa é a grande mensagem que eu queria deixar. Muito legal. Obrigadão pela participação, Thalita. Da mesma forma, Vinícius, muito obrigado. Queria agradecer também a nossa audiência, você que nos acompanhou até agora nesta edição do Liga de FIIs especial, direto, né, gravada direto da Expert 2024. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal, né, o canal do InfoMoney. Deixa seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal e acione as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão aqui no nosso canal tiver início. Muito obrigado, a gente volta na semana que vem. Até lá!